Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar sobre Jornada nas Estrelas Estranhas New Worlds, né? Estamos na segunda temporada, chegamos ao terceiro episódio intitulado Amanhã e Amanhã e Amanhã. Como vocês podem ver, né, pelo título, né, é um episódio obviamente de viagem temporal, tá? E é aquela coisa, né? Eu vou fazer um vídeo aqui cheio de spoilers, tá? Então, se vocês ainda não assistiram o episódio, para de ver o vídeo, dá uma assistidinha lá no episódio e volta aqui, tá? Que eu realmente aviso com antecedência que vai haver spoilers para ninguém ser pego de surpresa, né? Porque ainda estamos no cala-boca de spoilers, né? De vários grupos aí de Jornada nas Estrelas na internet que dão um tempinho, né, para as pessoas verem o episódio, né? Mas como eu já libero os spoilers logo de cara, entendeu? Então eu aviso com essa antecedência para vocês. Gente, o que eu posso falar desse episódio? Gostei pra caramba, cara. Até agora pra mim foi o melhor episódio da temporada, por incrível que pareça, tá? O primeiro episódio foi aquela coisa do Spock altamente emotivo, que foi um negócio meio complicado, né? E o segundo episódio teve aquela federação meio fascista e racista, né? Que ficou meio complicado aquilo também, né? Muito complicado a meu ver, tá? Apesar da distopia, né? Que a gente já vê em Jornada nas Estrelas, né? Mas esse episódio, vamos falar mais desse episódio de hoje, né? Esse episódio ele é todo centrado, né, na Laan, né? Descendente do Canonian Singh, né, no caso, né? E ela começa, né? O episódio começa com ela tendo as suas atribuições de chefe de segurança e ela de saco cheio com aquilo, né? E de repente ela está andando no corredor da Enterprise, aparece um sujeito com um dispositivozinho, né? E o cara está dizendo que está havendo uma alteração na linha temporal, coisa e tal, que ela precisa ir até a ponte, né? E ele acaba morrendo e ela vai com esse dispositivo para a ponte. Quando ela chega com o dispositivo na mão na ponte, ela encontra no comando da Enterprise, perdão, no comando da Enterprise, né? O Capitão James T. Kirk, né? E não o Capitão Christopher Pike, né? Perdão. E aí então o que acontece, né? Ela percebe que houve uma alteração no passado, né? Que houve uma alteração na linha temporal. Ela tenta explicar isso para o Capitão Kirk, que o Spock não está na Enterprise, o Spock está numa nave vulcana pedindo ajuda, né? Porque os vulcanos estão sendo atacados pelos Romulanos, mas o Kirk diz que não pode oferecer ajuda, porque a força unida da Terra, um negócio mais ou menos assim, não era a federação, né? Não tinha como, né? O Frota Estelar, né? Não tinha como ajudar os vulcanos, coisa e tal. E ela percebe claramente que está havendo uma alteração no passado ali, né? E ela vai tentar explicar isso para o Kirk não acredita muito, ele acha uma coisa um tanto quanto inverossímil, né? Aí ele pede o dispositivo para ela, ela se recusa a dar, ele tenta arrancar o dispositivo da mão dela, eles apertam o botãozinho lá e vão parar no passado, onde houve a alteração no tempo ali no caso, né? E aí eles vão começar a investigar aquilo, né? Vai rolar um clima entre os dois, né? Vai ficar um relacionamento entre os dois ali, né? Uma coisa que ela nunca teve, né? No caso, né? Eles vão conhecer uma moça que é meio doidinha, né? Que acredita em alienígenas, coisa e tal, né? Que é uma coisa que na Toronto do século XXI, né? Que é onde eles foram parar, era um negócio meio de coisa de gente doida mesmo, acreditar em ET, né? Como é hoje, né? Pra gente, né? No caso, né? E, na verdade, quando aquele cara no início do episódio pede para ela ir até a ponte, não é na ponte da nave, é numa ponte de Toronto que explodiu, né? Que era uma ponte que simbolizava o encontro entre os povos, né? E ela foi explodida com um torpedo, vamos dizer assim, com uma bomba fotônica, né? No caso, né? E aí, através dessa garota, né? Eles descobrem que tem uma nave romulana, né? Que está, né? Tentando alterar o passado da Terra, que eles vão atacar alguma coisa, né? E depois se descobre que essa menina é a espiã romulana que veio do futuro para provocar uma alteração na Terra, né? No caso.
Perdão. Só foi meio vacilo dessa Romulana mostrar algumas fotos, né, de discos voadores para eles, né, e tá a nave Romulana lá no meio, né? Ela poderia ter escondido isso, né? Isso foi realmente uma falha do episódio, né? Foi um vacilo aí dessa Romulana. Eles acreditaram que tinha um reator de fusão a frio, né? Que existia um reator de fusão a frio, né? Foi falado para eles, né, que existia um reator de fusão a frio, e eles estavam acreditando que esse reator de fusão a frio ia ser atacado, né? Aí eles vão atrás desse reator de fusão a frio, né, com a ajuda da Pela, né, no caso, né, que é uma alienígena que vive muito no tempo, né? Eles usam um Paranauê lá da loja de antiguidades dela lá, que são antiguidades roubadas do Louvre, né? Olha que chique isso, né? E eles conseguem um relógiozinho lá que brilha com trítio, que é do reator de fusão a frio, coisa e tal, e eles conseguem identificar o prédio onde é o reator de fusão a frio. Tem as instalações, o prédio das empresas Noni e Sink, né? Olha que interessante isso, né? Tanto que até a Laan, ela consegue, com o reconhecimento da mão, né? No caso, o reconhecimento digital da mão, ela consegue entrar no prédio, né? Porque na verdade não é o reconhecimento digital da mão, né? É o DNA dela, né? Que é da família, e ela consegue ter acesso ao prédio. Foi a desculpa que eles encontraram. Aí lá dentro eles encontram aquela menina que era doidinha, que na verdade é a gente Romulana que está tentando destruir alguma coisa. Eles crentes que era a destruição, né, do reator de fusão a frio, mas não era, né? Essa gente Romulana vai acabar matando esse James Kirk dessa linha do tempo alternativa, justamente quando estava rolando um romance entre o Kirk e a Laana, no caso, né? E na verdade, né, a nossa Romulana não estava atrás do reator de fusão a frio. Ela queria, na verdade, era matar uma criança, né, do departamento de genética, né, dessas indústrias Noniasing, né, no caso, né, que na verdade era o quem? Era o Khan, né, no caso, né. E aí o Khan vai parar nessa Toronto de meados do século XXI, porque essa Romulana, ela explica ela dá uma explicação lá que foram feitas várias viagens temporais, aí isso foi alterando a linha do tempo, que eu não sei o que, que ela fazia essas viagens temporais para prejudicar a Terra, coisa e tal, que o negócio era matar o Khan. Por quê? Porque o Khan, com as guerras eugênicas, trouxe uma idade das trevas para a Terra, mas essa idade das trevas depois levou a uma idade de luz, que foi a Federação e a Frota Estelar. E então, ela matando o Khan, né, nada disso aconteceria, e isso enfraqueceria a Terra, e seria, vamos dizer assim, a linha do tempo alternativa do Kirk lá, que acabou sendo assassinado, né? E aí é interessante você ver isso, né? Porque a Laan sempre carregou esse peso, né, do nome do Khan na família dela, né? Do Khan ter sido um assassino, ter sido um genocida, ter sido um torturador, coisa e tal. E ela não aceitava esse tipo de coisa. E de repente essa Romulana quer matar o Khan criança, né? Que está ali, né? Quer matar esse Khan criança que está ali, entendeu? No caso, né? E a Laan vai ter que defender esse Khan criança, né? Para não destruir a linha do tempo que ela conhece, né? No caso, né? E ela acaba, vamos dizer assim, lutando contra a Romulana, né? Ela alveja a Romulana lá com uma arma de fogo, né? E a Romulana acaba se matando, e ela se encontra com o Khan pequenininho, com o Khan criança, né? E ela fala assim, e o Khan morrendo de medo: você vai me matar, não sei o quê. Ela: não vou te matar não, você tá na verdade você está no lugar certo, na hora certa, coisa e tal, né? E o garoto tem traços indianos mesmo, né? Isso é legal, né? Porque o Ricardo Montalbán ser indiano é dose para elefante, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, faz parte, né? Aí o que acontece, né? O garoto tem traços indianos mesmo, né? E ela fica ali, né? Não, falando com o garoto, né? Coisa e tal, né? Você é só uma criança, né? Vai ser um genocida, vai ser um assassino, vai provocar desgraças na humanidade, mas tudo isso é necessário para o surgimento da federação posteriormente. Essa lição dessa idade das trevas, né? Que é
vamos dizer assim, as guerras eugênicas trouxeram, né? Serviu como um combustível depois para a humanidade se, como podemos dizer, se regenerar, né? Com a federação, né? E esse ideal, né, da federação, coisa e tal. Então, de repente, a Laan, né, que tinha tudo na mão ali para matar o Khan, ela foi até tentada pela Romulana a matar o Khan, né? Ela sabe que tem que manter o Khan vivo, né? Para manter a federação, para manter o futuro utópico da federação e manter a linha temporal dela, né? Então, quer dizer, foi um negócio assim, né? Que mexeu muito, né, com a Laan, no caso, né? Ela volta depois para a linha do tempo dela depois que tudo isso acaba, né? E aí, nos aposentos dela tem uma, vamos dizer assim, uma espécie de agente temporal de uma instituição que protege a linha do tempo que ainda não existe, né? Agradecendo os serviços da Laan, né? E falando, você não pode falar isso para ninguém, né? Uma coisa que provocou, vamos dizer assim, tanto trauma nela, né? Ela vai ter que sofrer com aquilo em silêncio, né? Porque ela não pode falar para as pessoas da época dela, no século 23, né? Tudo aquilo que aconteceu, né? Que vai ter todas essas questões, né, de alteração da linha temporal, coisa e tal, porque isso pode colocar em risco, né, pode jogar por água abaixo, né, o trabalho que ela teve de manter a linha temporal dela, né. Foi muito interessante isso, né. E no final ela acaba ela acaba entrando em contato com o James Kirk para ver o Kirk, né, no caso, né, agora o Kirk da linha da linha temporal dela, né, que não conhece ela, né. E ela faz perguntas sobre o irmão do Kirk, né? Porque eles conversavam, né? Lá na linha do tempo alternativa sobre o irmão do Kirk, né? Porque na realidade, na realidade alternativa do outro Kirk, né? O irmão dele tinha morrido, a Terra tinha passado por desgraças muito grandes, né? Depois que os Romulanos invadiram a Terra, né? Porque eles enfraqueceram a Terra, né? Ao matar o Khan para poder invadir a Terra, esse negócio todo, né? Então, quer dizer, a Terra ficou muito ferrada também, né, no caso, tá? E o episódio termina com ela em prantos, né? Foi um negócio assim que ela viu o Kirk, né? Que ela se envolveu com aquele Kirk alternativo e ela se comunica com o Kirk da linha do tempo dela no final, né? Para ter essa lembrança, né? Do Kirk que morreu. Então, gente, quer dizer, foi uma química muito boa, né, entre os dois personagens, né? Realmente esse Kirk ficou muito simpático, né? O Alex Kurtzman, que bate tanto nesse personagem, né? Secret Hideout, que bate tanto nesse personagem, né? Conseguiu fazer um Kirk muito simpático, conseguiu fazer uma química muito boa entre o Kirk e a Laan nessa viagem temporal. Achei que foi bem... Perdão, gente. Interessante isso, né? Tem inclusive uma cena que o Kirk dirige, né? Que ele não consegue engatar o carro, né? Lembra muito um pedaço da ação onde o Kirk com o Spock lá na Era dos Gangsters lá também não conseguia dirigir o carro, coisa e tal, né? Então, quer dizer, foi muito bacana isso. Foi realmente muito bacana você ver esse tratamento, né? Dado esse personagem. Tem pessoas que não gostam desse ator, né? Que interpreta o Kirk, né? Eu particularmente gosto muito. Eu confesso a vocês que eu gosto até mais do que o Chris Pine, sabe? Eu acho que esse cara meio que pegou o espírito da coisa, sabe? Apesar de ser um Kirk às vezes muito duro, né? Porque tem aquela coisa, tem aquela crítica do Alex Kurtzman, né? O personagem do Kirk, né? Mas nesse episódio eles conseguiram fazer um Kirk bem amável, um Kirk bem bacana de se ver, sabe? Mais ou menos o que a gente já tinha visto, né, naquela conversa entre o Kirk e o Pike no último episódio da primeira temporada, né? Que foi uma forma de você ver o equilíbrio do terror de uma outra forma, né? De um, vamos dizer assim, o equilíbrio do terror como o Pike resolveria, que acabou não dando certo, né? Que depois o Kirk e o Pike conversam sobre isso, né? E você não vê uma animosidade tão grande do Kirk com o Pike. Eles conversam ali numa boa. E eu achei que aquilo ficou de muito bom tom, sabe? Para quem batia tanto no Kirk, né? E agora nesse episódio ficou mais legal ainda, sabe? A gente gosta de ver esses personagens clássicos, né? E eu acho que o tratamento que foi dado ao Kirk nesse episódio foi um tratamento muito bom. Eu acho que essa química entre o Kirk e a Laan
pode ficar um negócio meio meloso. Foi um episódio que não teve efeitos especiais, né? Porque foi rodado, vamos dizer assim, no século XXI na Terra, né? Então, eu particularmente gostei muito do episódio, gente. Eu não sei, algumas pessoas podem achar o episódio meio meloso, algumas pessoas podem achar o episódio meio arrastado, os episódios estão ficando com uma duração cada vez maior, se passou de 1 hora dessa vez, né? O último ficou em torno de 58, 59 minutos, esse ficou com um pouco mais de 1 hora. Mas, gente, eu confesso a vocês que eu gostei muito desse episódio. Para mim, até agora, foi o melhor episódio dessa terceira temporada. Para mim, foi um episódio bem bacana, bem gostoso de ver, sabe? Eu fiquei bem interessado na história do episódio, a história me prendeu bastante do início ao fim, sabe? Eu achei muito bacana. Esses episódios de construção de personagem, eles são legais, né? E a Laan é uma personagem interessante. Talvez ela ficasse assim, tem até aquele termo lá da mulher, daquele personagem super perfeito, tipo Michael Burnham, coisa e tal. Mas não, ela é uma personagem que tem um passado, que tem os seus traumas, né? E ela teve que encarar os seus traumas nesse episódio de uma forma bem frontal, de uma forma bem contundente, né? Então eu acho que valeu muito a pena, gente. Eu confesso a vocês que eu gostei muito desse episódio. E esse eu recomendo muito vocês assistirem, tá certo? Vou ficando por aqui desejando a vida longa e próspera, tá? E futuramente a gente conversa aí sobre os próximos episódios de Strange New Worlds, tá? Um abração, fui e até a próxima.